Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. O Evangelho é a nossa inspiração. Que nós possamos fazer a experiência de acolher a cada dia a proposta de Deus em nossas vidas, em nossa existência e deixar-nos conduzir por esta palavra santa que Deus constantemente dirige a cada um de nós. E que nos alimentemos da palavra e do pão da vida que o Senhor dá a cada um de nós. Acolhamos, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 6, de 30 a 35. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus continua o seu diálogo presente no meio da humanidade. E o capítulo 6 de João é um grande discurso, um grande diálogo de Jesus com os seus discípulos, com as pessoas que o escutam, e fala a nós hoje também a respeito do pão do céu, do pão que alimenta e que dá a vida verdadeira às pessoas. E aí a gente lembra que este evangelho ele é precedido justamente por aquele momento em que Jesus ele faz a multiplicação dos pães. E essa multiplicação dos pães, ela suscita muitas reflexões, né, nas pessoas. E aí Jesus hoje continua esta fala com os seus sobre esta importância de acolher o alimento que produz vida e vida em plenitude, que é o pão que desce do céu. A Jesus é perguntado que sinal que ele realiza para que eles possam ver e crer, né? Que obras fazes, e aí eles vão fazer uma memória, né, do maná no deserto que foi dado por Deus ao povo. E aí Jesus aproveita destas perguntas dirigidas a ele para poder fazer uma instrução, para apresentar a grande verdade que ele deseja colocar no coração de cada um de nós, que é justamente sobre o pão da vida, o pão do céu, que é Ele mesmo, o Senhor da humanidade. Então, nós podemos dizer que este Evangelho, ou este capítulo do Evangelho, o capítulo 6 do Evangelho, ele prepara os discípulos para aquela grande entrega que Jesus fará na última ceia dele como o pão do céu, entregando o seu corpo e o seu sangue como alimento para cada um de nós. E se a gente lembra bem, no Evangelho segundo São João, quando ele vai falar da última ceia, ele não narra o que Jesus fez, mas ele vai narrar o que Jesus fez em relação à Eucaristia, né? À entrega do pão mesmo. Mas ele vai falar sobre o lava-pés. Mas é importante lembrar que já no capítulo 6, nós temos aí toda uma descrição, uma teologia sobre o pão do céu. E a gente vai adentrando nesta beleza de Jesus que nos fala deste amor grandioso de Deus que dá-nos o alimento para a vida e para a vida toda, a vida em plenitude, como ele mesmo disse que é o desejo dele, que todos nós tenhamos vida e vida em plenitude, né? Vai dizer isso lá em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida plenamente. Então, esta vida plena nos é dada pela essa presença constante de Jesus no nosso meio. E a entrega do seu corpo e do seu sangue como alimento para a nossa vida faz com que este
desejo que está no seu coração, que é o de dar-nos vida e vida em plenitude, possa acontecer. Porque quando a gente fala que Jesus ele veio para nos dar vida e vida em plenitude, é para lembrar que ele quer preencher a totalidade do nosso ser com o seu ser. Por isso ele entrega o seu corpo e o seu sangue para alimentar-nos na totalidade do que nós somos, né? Às vezes a gente pode achar que essa vida em plenitude é somente porque o Senhor vai nos dar saúde, vai nos dar os bens materiais. Mas é importante que lembremos que ele quer preencher-nos totalmente, o nosso ser interior, o nosso espírito, fortalecer o que somos no interior que temos. E lembrar também que não é só o interior que ele vai nos preencher, que ele quer também nos dar o alimento, que ele quer também nos dar a dignidade para a gente poder viver com tudo aquilo que nós precisamos para bem viver. Então, é vida integral que Jesus nos quer dar. Por isso, ele dá o seu corpo e o seu sangue para nos alimentar, para produzir vida em nós, para dar vida para cada um de nós. E hoje, no Evangelho, a gente vai ouvir Jesus dizer que o povo lá do Antigo Testamento comeram maná, foi o Pai que deu esse maná, mas que o verdadeiro pão do céu é dado por Deus agora, em plenitude, em Jesus Cristo. Porque o pão do céu é aquele que veio do céu. É Jesus mesmo, este pão do céu, que, vindo a nós, alimenta de plenitude de sentido as nossas vidas. O pão do céu é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então, o pão do céu é Jesus mesmo, que, vindo a nós, traz a plenitude da vida para as nossas vidas. Então, a Eucaristia que nós celebramos, que nós comungamos, que nós recebemos em comunhão, corpo e sangue de Cristo, é justamente este pão que veio do céu, porque é o próprio Jesus que aí está. Não é um pão que foi dado, mas é um pão que é o próprio Senhor. Não é um pão que foi dado pelo Senhor, mas é um pão que é o próprio Senhor presente no meio de nós. O próprio Jesus, quando institui a Eucaristia, vai dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Nós vamos ouvir também aqui no Evangelho segundo São João, em outro momento, que tem gente que não aceita isso, que vai embora. E aí os discípulos vêm e falam com Jesus: ó, tem gente que está indo embora, porque você fez esse discurso aí. Aí Jesus pergunta para eles: vocês também querem ir? Então, é interessante isso. Jesus não tem medo de perder pessoas, desde que ele esteja na verdade. Então, se alguns vão embora porque não aguentam ouvir a verdade, não importa. A gente não pode diminuir a verdade para que ela se adeque às pessoas. Não. Somos nós que precisamos nos adequar à verdade. O que é verdade, o que é certo, é nós que precisamos aderir a isso. Então, quando Jesus disse que ele é o pão do céu, descido do céu, nós precisamos acolher esta verdade como verdade nossa. Então, não fujamos disso. Então, ele é o pão descido do céu e nós precisamos acolhê-lo assim como ele é, como pão vivo que descido do céu traz vida em plenitude para todos nós, traz vida para o mundo e nos dá esta vida. E como é bonito esse nosso Deus, como é bom esse nosso Deus que permanece conosco, que dá a cada um de nós a possibilidade de nos alimentar com o seu corpo e com o seu sangue. A vida que Deus trouxe para o mundo não se reduziu somente àqueles discípulos que estavam ali na última ceia, mas aquela ceia sagrada, como graça de Deus, ela se faz presente todos os momentos que nós celebramos a Santíssima Eucaristia, seja lá onde for, nos mais longínquos lugarejos do mundo, onde se celebra este mistério da Eucaristia, é o Cristo Senhor que dá a nós esse corpo e sangue para a nossa salvação e que alimenta as nossas vidas com a sua própria vida, com o seu amor grandioso por cada um de nós. Então nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, reafirmar a nossa confiança nesta palavra que Jesus dirige a nós de uma forma tão bonita hoje, dizendo que Ele é o pão
descido do céu para a vida do mundo, para a salvação do mundo. Este pão que alimenta cada um de nós e que permanece no nosso tempo e na nossa história para dar vida a cada um de nós, que não fujamos dessa verdade, mas que assumamos esta verdade de Deus como verdade nossa, que possamos nos aproximar cada vez mais da Eucaristia, assumindo esta verdade do corpo de Cristo como alimento para as nossas vidas, verdadeiramente, de forma eficaz na nossa existência. Que amemos cada vez mais a Eucaristia, que busquemos cada vez mais participar da Santa Missa, que nos coloquemos diante do Senhor Eucarístico como homens e mulheres que adoram este Deus vivo e verdadeiro, que se faz presente para nós, que ultrapassa os limites do tempo e do espaço para estar presente conosco no nosso dia a dia, alimentando as nossas vidas, dando vida a cada um de nós e produzindo em nós a graça de, recebendo o seu corpo e o seu sangue como alimento nosso, viver como ele nos pede, ou melhor dizendo, viver como ele viveu, porque se a gente recebe a Eucaristia, nós somos eucaristizados, nós somos tomados pelo Cristo e devemos sempre mais viver como ele viveu. Por isso é preciso pensar como é que eu estou vivendo como homem, como mulher que recebo a Eucaristia. Eu sou uma pessoa que melhora a cada dia ou eu me acostumei com aquilo que eu sou e acho que está bom? A Eucaristia nos impulsiona para sermos sempre melhores. Que assim vivamos, para dar prova de que nós estamos em comunhão com aquele que veio para nos alimentar com o seu corpo e sangue e para dar sentido às nossas vidas. Querido irmão, querida irmã, amemos sempre mais este pão descido do céu que alimenta e dá sentido à nossa existência. E que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, um abraço forte, fica com Deus. O Cristo ressuscitado, pão da vida descido do céu, ilumine a sua vida.